A paz seja contigo. Louvado seja Deus. O ano de 2021 acabou, graças a Deus. Este ano de 2022 seja um ano abençoado na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus caminhos. Que Deus possa realizar os teus sonhos, concretizar os teus desejos, abençoar a sua vida, em nome de Jesus. O ano de 2021 foi um ano de muitas lágrimas, muito choro, muito pranto. Um ano de falsidade, de hipocrisia, um ano de frustração, de decepções. Foi um ano que eu chorei muito. As decepções, as frustrações, as falsidades. Mas Deus no controle sempre, Deus sempre adiante de mim. Deus está sempre adiante de ti. Você que é nascido de Deus, nascido da palavra de Deus, ouve essa palavra do começo ao fim. Ouve a palavra de Deus. Deixa Deus falar contigo. Você que é nascido de Deus. Você que é nascido da palavra de Deus, ouve a palavra. E você que ainda não nasceu, ouve. Ouve para você ser nascido da palavra de Deus, ser nascido de Deus, em nome do Senhor Jesus. No livro de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. O jovem rico, ouve atentamente. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? O jovem fez uma pergunta para o Senhor Jesus. Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. O Senhor Jesus Cristo falou para ele. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Respondeu-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem, segue-me. No versículo 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. O jovem ali, ele entristeceu quando ele ouviu Jesus falando: Vende tudo que você tem e divide com os pobres. Jesus percebeu naquele jovem que aquele jovem queria ser perfeito. Mas tinha algo dentro do coração daquele jovem que não deixava ele ser perfeito. Porque o coração dele estava nas coisas, estava nas propriedades, estava nos bens que ele tinha. E não é bom para a pessoa. O coração da pessoa tem que ser voltado totalmente para o Todo-Poderoso Deus. Para o Todo-Poderoso Deus. Quando Deus cumpriu a promessa dele na vida de Abraão, dando Isaque, o filho da promessa, Deus ele percebeu que o coração de Abraão já não era mais como era antes. Estava voltado muito para Isaque. E Deus ele provou Abraão. Deus ele pediu Isaque como sacrifício. E Abraão não negou, Abraão obedeceu à voz do Senhor. E isso tocou no coração de Deus. Abraão foi provado e aprovado. Abraão provou que o coração dele estava no Senhor, era voltado totalmente para Deus. Embora ele sentia ali muita alegria de ter aquela promessa cumprida na vida dele. Ou seja, Isaque nasceu. Deus ele olha o nosso coração. Deus ele sabe de tudo, ele conhece tudo. E ele prova para ver se realmente esse coração é totalmente dele. Se esse coração é voltado para ele. Deus ele prova. Crê na palavra, confia na palavra de Deus. Aquele jovem, ele andava no caminho do Senhor. Aquele jovem, ele obedecia os mandamentos. Porque quando ele falou tudo isso aí, eu tenho observado. Ele falou a verdade. Jesus viu que aquele jovem obedecia. Aquele jovem, ele, como está escrito, no versículo 18, ele não matava, ele não adulterava, ele não furtava, ele não levantava falso testemunho, ele honrava o pai e a mãe, ele amava o próximo, entendeu? Mas aí ele fez outra pergunta para o Senhor Jesus Cristo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Ele fez essa pergunta para Jesus. E aí, meu amigo, Jesus viu que ele queria ser perfeito.
mas ele tinha algo dentro do coração dele que não deixava ele ser perfeito. Olha, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito. Olha só, Jesus falou para ele: se queres ser perfeito. Por quê? Se queres, Jesus fez essa pergunta para ele. Ou melhor, por que Jesus falou isso para ele? Porque Jesus viu que ele queria ser perfeito, mas o coração dele estava cheio das coisas materiais. Estava cheio das riquezas da terra, do mundo, entendeu? Por isso que Jesus fez essa pergunta para ele, ó. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas isso aqui foi um choque para ele. Ele recebeu um choque quando ele ouviu isso. No versículo 22, ó. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Porque ele era dono de muitas propriedades. E Jesus aproveitou aquela oportunidade para ensinar os discípulos. Para ensinar aqueles que estavam ouvindo ele. Jesus Cristo, ele sempre usou de estratégia. O momento ali, ele pegava aquele momento para ensinar as pessoas. Muitas pessoas até pensavam ali que era indireta, como nos dias de hoje. Como nos dias de hoje. Que o Espírito Santo ele faz isso. E tem pessoas que pensam que está jogando indireta. Ah, está falando por conta de mim, por conta de... Ele sabe da minha vida. Cuidado para você não blasfemar contra o Espírito Santo. Cuidado e muito cuidado. Ouve a palavra de Deus, ouve atentamente. Deixa o Espírito Santo falar teu coração. Deixa o Espírito Santo falar teu coração. Porque a intenção do Espírito é salvar a tua alma. A intenção do Espírito Santo é levar você a ser perfeito, a agradar a Deus. Porque Jesus percebeu que aquele jovem queria ser perfeito. A história bíblica que aquele jovem guardou a palavra de Jesus. E depois que Jesus morreu e ressuscitou, voltou para o Pai, aquele jovem, ele se arrependeu e ele obedeceu à voz de Jesus. Esse jovem, a história bíblica diz que ele se batizou, não está escrito na Bíblia, mas a história bíblica diz que ele batizou. Ele creu em Jesus, ele confiou em Jesus. E aqui no versículo 23, está escrito, o título é O Perigo das Riquezas. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Jesus Cristo falou ali para os discípulos. Olha só, então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Dificilmente. Por quê? Porque o coração está cheio de riquezas, está cheio das coisas materiais, as coisas desse mundo. E assim a pessoa ela não tem como ela ser perfeita, se ela deixar o coração dela ser cheio das coisas materiais, de carro, de casa, de dinheiro, de terreno, de fazenda, de propriedades, de coisas e coisas e documentos e coisas desta vida. O próprio Senhor Jesus Cristo falou que a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. A pessoa ela não tem vida por ela ter bens, por ela ter coisas neste mundo, nesta vida. A pessoa ela só pode ter vida se ela tem a essência de Deus, se ela tem a presença de Deus. Aí essa pessoa ela vive, ela tem vida. E a vida que ela tem é eterna. Ela vai ser eterna, ela vai morrer, ela vai descer à sepultura e depois Jesus vai ressuscitar ela e vai chamar ela de vinde bendito do meu Pai, porque o coração dela é totalmente do Senhor. Mas se essa pessoa deixar o coração cheio das coisas materiais, dificilmente essa pessoa entrará no reino dos céus, por conta do coração que está cheio das coisas materiais, cheio de documentos de terreno, de casa, de fazenda, disso, daquilo, de coisas e coisas. E aí Jesus está fora. Se Jesus está fora, essa pessoa também está fora do reino do céu. Então não deixa isso acontecer. Guarda teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em nome do Senhor Jesus, guarda teu coração. No versículo 24, o Senhor Jesus Cristo continuou falando. E o Espírito Santo vai falar teu coração. Versículo 24. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha o que Jesus falou. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Existem dois significados nessa passagem, nesse versículo. Existe o fundo da agulha, aquele arco que tem,
que para os camelos entrar ali tinha que tirar a carga do camelo, tinha que descer o camelo, tinha que rastejar com muita dificuldade para o camelo entrar ali, com muita dificuldade. E existe também a outra interpretação que é a agulha mesmo, que dificilmente entrarão. Aí interpreta do jeito que você sentir no coração, que o Espírito Santo interpretar dentro de você. De uma coisa você tem que saber: dificilmente entrarão no reino de Deus os que deixam o coração ser cheio das coisas materiais. Terras, coisas materiais, campos, fazendas, casas, apartamentos, documentos e documentos. E Jesus está onde? Jesus está onde? Cuidado e muito cuidado. Vigia o teu coração. Cuida do teu coração. Vigia. Vigia. Porque o que vale é a salvação. O que vale é ter vida eterna. O que vale é viver eternamente com o nosso Senhor. É isso que vale. A vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Falou Jesus, o Espírito Santo está falando. Está escrito em Lucas. Está escrito em Lucas. E aqui no versículo 25, ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível por quê? Porque esse homem rico, ou esta mulher rica, ela pode guardar o coração e não deixa as coisas materiais entrar no coração dela. O coração dela é totalmente do Senhor. Este homem, esta mulher. Isso é possível a pessoa ser salva. Ela ser rica e ela ter o coração voltado totalmente para Deus. Ela consegue guardar o coração para Deus. Foi isso que Jesus falou para os discípulos e é isso que o Espírito Santo está falando comigo e com você. Se você crê, amém. Se você não crê, paciência. Vou continuar pregando a palavra. Vou continuar pregando a palavra. Tomara que você crê no teu coração. Tomara que você tenha como exortação do Espírito Santo, como ensino do Espírito Santo. Tomara que você tenha isso no teu coração, como ensino do Espírito Santo. E você consiga guardar o teu coração para o Todo-Poderoso Deus. Que Deus possa olhar do céu no teu coração e não ver coisas materiais dentro do teu coração. Teu pensamento, tua vontade, o teu querer. Aquelas coisas dentro do teu querer, dentro das tuas vontades, dentro do teu pensamento, dentro do teu coração. Você tem que saber guardar o teu coração para Deus. Guardar o teu coração para Deus. Guarda teu coração para o Senhor. Guarda. Jesus, no versículo 26, Jesus falou para eles, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Versículo 27. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será? Olha só, que será, pois, de nós? Pedro fez essa pergunta para Jesus. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Que maravilha, que maravilha. Eles ouviram isso aqui. Olha no versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Que maravilha, ó. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Olha só. Ou seja, quem desprender o coração dessas coisas, a tendência é crescer mais. E depois vai entrar na vida eterna, vai ser salvo, vai ter vida eterna, vai morar eternamente no Senhor. Mas se o coração dessa pessoa estiver nessas coisas materiais, é impossível dessa pessoa entrar no reino dos céus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está falando. Se Deus vê o teu carro dentro de você, se Deus vê a tua casa, ou as tuas casas, os teus apartamentos, a tua fazenda, os teus bois, os teus bens, as tuas coisas dentro de você, meu amigo,
ele está falando que dificilmente entrará no reino dos céus. Então, você tem que guardar teu coração para Jesus, para Deus. Teu coração tem que ser exclusivo do Senhor. É como aquele homem pobre que não tinha nada. Não tinha nada, é uma parábola. Ele não tinha nada. E esse homem era salvo. Ele era salvo. O nome dele estava escrito no livro da vida. Mas esse homem, servindo Deus, enriqueceu tanto. Ganhou tanto dinheiro, ficou rico. Ou seja, o pobre ficou rico. E esse que era pobre ficou rico, quando ele era pobre, era salvo. Mas ele enriqueceu, aí o nome dele, ele mesmo, por conta das práticas dele, riscou o nome do livro da vida. Jesus não risca. Jesus não apaga o nome de ninguém do livro da vida. Quem apaga é a própria pessoa, com suas práticas, seus erros, seus pecados. Esse homem, quando era pobre, ele obedecia a Deus, ele andava no caminho do Senhor, o coração dele era totalmente de Deus. Mas ele enriqueceu, ganhou muito dinheiro, e ele ganhou muito dinheiro e perdeu a salvação. Mas não porque ele ganhou muito dinheiro, não porque ele enriqueceu, mas porque ele não guardou o coração para o Senhor. O coração dele inchou, ficou inchado, cheio de coisas materiais, e Deus ficou de fora. E se Deus está de fora da vida da pessoa, então essa pessoa está fora do reino de Deus. Se Deus está fora da tua vida, então você está fora do reino dos céus. Então que isso não aconteça. Guarda teu coração para Deus. Teu coração tem que ser exclusivo de Deus, exclusivo de Deus. Vem coisas boas ou não vem? Vem prosperidade ou não vem? Vem riquezas ou não vem? Vem bens ou não vem? Seja o teu coração totalmente do Senhor. Se você não é apto a ter riquezas, coisas materiais, então é melhor você não ter. Quem é que não quer ser rico? Quem é que não quer ser rico? Porque se você perguntar para mim se eu quero ser rico, se eu falar que eu não quero, eu estou sendo hipócrita. É lógico que é bom, é importante ter dinheiro, ter condições para comprar as coisas. Mas se Deus ver que se eu ter riqueza eu vou perder a salvação, eu prefiro não ter. Se eu não sou apto a ter riquezas, se o meu coração não consegue guardar o coração totalmente para Deus, se Deus ver que eu não consigo fazer isso, e o meu coração vai ser voltado para as coisas materiais, para as coisas do mundo, então eu prefiro não ter riqueza, eu prefiro a salvação, eu prefiro a vida eterna. Eu não sei se você está compreendendo que nem todos é apto a ter riquezas. Nem todos é apto a ter riqueza. Então, busca Deus com sabedoria. Busca Deus com sabedoria, porque a vida do homem não acaba aqui. A vida não acaba aqui. Tem dois destinos para você: céu ou inferno. Tem dois destinos: subir ou descer. Ser exaltado ou ser abatido. Exaltado eternamente, abatido eternamente. E quem escolhe é você, é a escolha que você faz. Ah, eu quero ser rico, eu quero curtir a minha vida, quero fazer tudo o que eu tenho direito. Eu vou usar e abusar da minha vida. Vai nessa, vai nessa. E aí, meu amigo, você é livre, você está no livre-arbítrio, faz o que quiser. Só que depois, o final é triste, meu amigo. A vida de um homem não acaba aqui. A vida do homem não acaba quando morre. A vida da mulher não acaba quando morre, não. A vida eterna vai ser depois do julgamento. O horror eterno vai ser depois do julgamento. Todos que morrem estão dormindo. Desde o primeiro homem que morreram, estão dormindo, todos dormindo. E vão acordar. Uns para a vida eterna e outros para horror eterno. Salvação e condenação. Quem recebeu Jesus como único e suficiente Salvador e andou com o Senhor Jesus, guardou o coração, essa pessoa ela é salva. Quem crê, amém. Quem não crê, paciência, vou continuar pregando o evangelho. Se você crê ou não crê, não muda nada. Você só tem que crer e obedecer a palavra de Deus. Ah, Deus, eu não acredito nisso, no que esse homem está falando. Eu não acredito no que ele está falando, eu não acredito. Isso é problema seu se você não acredita. Mas isso que você está ouvindo é a verdade. Se você aceita, amém. Se você não aceita, problema seu. Esse pobre, cego, nu, pecador, pastor Olavo Neves, está fazendo a parte dele pregando o evangelho. Primeiramente para mim. Essa palavra primeiro para mim e depois para você que está ouvindo. Louvado seja Deus. Compartilhe essa mensagem, que aonde chegar, chega a providência de Deus, o poder de Deus, a manifestação de Deus na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Que haja libertação, que haja salvação, que haja mudança e transformação na vida, no lugar que essa pessoa está. Onde chegar esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Se inscreva nesse canal do pastor Olavo Neves no YouTube. Se inscreva e seja ricamente abençoado. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Amém. Graças a Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Graças a Deus.